Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel e nós vamos trabalhar função do segundo grau, função quadrática. E o que é uma função quadrática? O que é uma função do segundo grau? O próprio nome já fala pra gente, função quadrática. Quadrática lembra-se de quadrado. Quadrado, o maior expoente da variável, o maior expoente da letra tem que ser 2 para você lembrar de quadrado, certinho? Beleza? Então, função quadrática é toda função que o maior expoente da variável é 2. E daí o nome de quadrado, e 2 você lembra que é segundo grau. A função quadrática ela tem uma aplicabilidade muito grande no dia a dia, principalmente na engenharia, na arquitetura. Um brasileiro que utilizava muito a função do segundo grau em suas obras era o brasileiro Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer fazia praticamente todas as suas obras com função do segundo grau, com formatos curvos, com parábolas. Parábola para baixo ou parábola para cima. E aqui na nossa região, aqui pra gente é muito fácil da gente entender, é só observar a passarela, né? A passarela, ela é um formato curvo, ou seja, ela é uma função do segundo grau. É isso que nós vamos ver agora na prática. Então vamos lá. Sim, pessoal. Então aqui, ó, observando a função quadrática, né, ou função do segundo grau que nós vamos estudar agora, né, mais uma aula do professor Noel. A função quadrática é definida como uma função de domínio R, que são os números reais, e contradomínio R, números reais, tá? Todos os números reais, positivo, negativo, fracionário, dízima periódica, raiz, com tudo isso nós vamos trabalhar. Ela é definida assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado, olha o termo quadrático, né? O termo a, mais bx, b é o termo do primeiro grau, e o termo C é o termo que não aparece a letra X, né? Que é o termo independente do X. Uma observação muito importante é essa daqui, ó. Com A, B e C reais, e o termo A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Assim como na equação do segundo grau, né? O termo A tem que ser diferente de zero. Aquela mesma ideia continua, viu, pessoal? Então vamos lá, ó. Raízes ou zeros da função quadrática são os valores de x para os quais tem-se f de x igual a zero. Então, toda vez que você vai calcular os zeros da função, lembra que f de x tem que ser igual a zero. Então, se o f de x vai igual a zero, aí vocês vão ter que utilizar aquela regrinha que nós chamamos de fórmula de Bhaskara, tá, gente? Belezinha? Calculo x uma linha, x duas linhas, ou também vocês podem, né, fazer de cabeça por soma e produto, que eu prefiro que vocês façam, tá? Porque ganha tempo fazendo o modelo de soma e produto. Mas é bem interessante também que vocês lembrem aqui, ó. Para calcular o delta, o que é delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? O delta vai ser muito importante para a gente entender toda a função do segundo grau, ok? E quando você vai lá para a fórmula, que a gente chama fórmula de Bhaskara, é só pegar aqui, ó, x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Lembra que o delta, se você quiser, a gente já colocava aqui dentro da raiz, ó. O que é que a gente fazia? A gente vinha aqui, colocava b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Pronto, já faz diretão. Pode ser assim também, tá? Não tem problema. Agora vamos para essas observações aqui. 3 observações importantíssimas. Vamos lá. Primeira observação. Essa daqui que eu coloquei o pontinho aqui, para vocês verem agora. Se delta for maior que zero, a função tem duas raízes reais e diferentes, distintas, tá, gente? Beleza? Raízes reais distintas. Aqui, ó. Tá. X uma linha e x duas linhas são diferentes. Beleza? Dois valores diferentes. Ok? Vamos pensando um pouquinho aqui, ó. Agora, se delta
for igual a zero, a função tem duas raízes reais iguais, tá? Duas raízes reais iguais. Ou seja, x uma linha e x duas linhas vai ter o mesmo valor. Se for 10, x uma linha é 10, x duas linhas também é 10. Se for 20, um é 20, o outro também é 20. São valores iguais. E a gente chama isso daqui, ó, de raiz dupla. A gente fala assim, ó, raiz dupla, certinho? Então pode lembrar o que é raiz dupla, quando elas são valores iguais, uma dupla de valores iguais. Agora aqui, ó, a última observaçãozinha aqui, ó, se delta for menor que zero, aí a raiz vai ser aqui negativa. E uma raiz quadrada negativa não existe valor real, tá? Não existe valor real para uma raiz real negativa, tá? Não tem como você tirar do conjunto os números reais. Quando vocês chegarem lá no terceiro ano, vocês vão estudar um assunto chamado números complexos. E aí vocês vão entender que tem como trabalhar com ela, mas é no conjunto dos números complexos. Tudo bem? Agora vamos aqui, ó, gráfico da função quadrática. O gráfico de uma função quadrática, ela é uma curva sempre denominada parábola. O sinal do coeficiente A é o que determina a concavidade dessa parábola, tá? O valor do A vai ser importante. O sinal dele, né? O valor não é tão importante, mas o sinal sim é importante. Se A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Forma esse U aqui, ó, voltada para cima. E se o termo A for negativo, é voltada para baixo. Lembra que os valores aqui, ó, A, B e C. Então, A é o termo quadrático. Eu estou falando desse A e vocês lembram que o A está aqui, ó, que é o termo quadrático, o termo do segundo grau. Belezinha, gente? Acho que tá bom aí, né? Vamos passando aqui. Agora o vértice da parábola e a imagem da função do segundo grau, tá? Vamos para isso aqui. Então, vou pensar comigo aqui, ó. O vértice é o ponto da curva correspondente à ordenada y vértice, que pode ser máximo ou pode ser mínimo. Isso é muito importante, tá? E o vértice, como é que a gente faz? Faz o x vértice, aqui ó, x vértice e o y vértice. Para calcular o x vértice, volta para quê? X vértice, a regra é menos b sobre 2a. E o y vértice, qual é a regra? É menos delta sobre 4a. E o delta a gente já viu aqui em cima, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Vamos seguir sempre esse modelo aqui. Olhando, gente, olha para o gráfico aqui, ó. Quando o termo A é positivo, a concavidade é voltada para cima, ó. Concavidade para cima, quando o A é positivo. E a imagem da função vai ficar assim, ó. Y pertence a R, tal que Y maior ou igual a Y vértice, tá? Ou você pode escrever assim, ó. Também esse formatinho aqui, ó. Y vértice, vírgula mais infinito. Com colchetinho ao contrário, né? Todo infinito tem um colchete ao contrário. E por que ela recebe o nome de mínimo? Porque o vértice está aqui na parte de baixo. A menor parte possível está aqui no vértice. Mínimo. Tá, gente? E esse ponto que passa aqui em cima do eixo Y é o termo C, tá? É o valor de C. Isso é importante também porque cai muito no vestibular isso daí. O termo C está aqui, ó, no eixo Y. Beleza. E quando é o contrário? Parábola para baixo. Lembra aqui do formato da nossa passarela aqui em nossa cidade, que liga, né, São Félix a Santa Maria da Vitória aqui? Então, ó, o formato é isso daqui, né? Que Oscar Niemeyer gostava muito de trabalhar com as obras deles nesse formato. Inclusive em Paris, né, tem umas obras assim com esse formato. O termo A é negativo, tá? E a imagem da função y pertence a R, tá ok? Y menor ou igual ao valor do y vértice aqui, tá, gente? Que é menos delta sobre 4a.
Tá, e você pode escrever também menos infinito com colchete ao contrário e escreve o y vértice, tá? Ó, menos infinito, y vértice. E V é o ponto máximo. Então lembra, ó, máximo é quando A é negativo. Que o vértice está lá em cima, né? Por isso que é chamado máximo, ó, lá em cima. Máximo. Beleza? Tranquilo. Pensando nisso, vamos começar a trabalhar com umas questões aqui agora. Vamos trabalhar com isso. Tá, gente? Então, aqui, ó, o gráfico abaixo representa uma função. Função de segundo grau, né? Ax ao quadrado, bx mais c. Vamos pensar aqui, olhando esse gráfico, vamos pensar nisso daqui, tá? Vamos lá. Focar bem nessa parte do gráfico aqui. Belezinha, vamos pensar. Parábola para baixo. Toda vez que a parábola é para baixo, vamos pensar, o termo A é negativo. Então, primeira coisa, valor de A negativo. O termo C está aqui embaixo, ó, gente. Então, ó, o C também é negativo. Porque o C está na parte de baixo do Y, tá? Então, A negativo e C negativo. Falta o B. Vamos pensar comigo aqui, ó. Aqui vai ficar o vértice, né, gente? Aqui é o valor de x vértice. Aqui é o valor do y vértice. Pensa comigo. Então, ó, como é que vai ficar isso? Eu lembro que x vértice é menos b sobre 2 vezes a. Menos b sobre 2 vezes a, né, gente? Tá, então, se é menos b, fazer um b maior aqui, né? Menos b, 2 vezes a, e o valor do x vértice está na parte negativa do x. O x vértice, ele é negativo, então, ó, lembra aqui, ó, ele é negativo. E a regra é menos b sobre 2 vezes a. E o a é negativo, já desde o início a gente percebeu que é negativo porque a parábola está com cavidade voltada para baixo. Então A aqui é um termo negativo. Pensa comigo, como é que vai ficar o B aqui, ó? O termo B, para que a resposta dê negativa, igual está aqui no gráfico, ó, o x vértice negativo. Se eu colocar o B positivo, vai dar errado. Presta atenção, vou colocar só para testar aqui para vocês. Por que vai dar errado? Vai ficar assim, ó, fazendo o teste. Menos vezes mais dá menos, certo? E menos vezes menos teria que dar mais aqui. Então o termo B não é positivo. Já posso afirmar para vocês que o termo B vai ser negativo. Então você esquece esse mais aqui que eu coloquei e coloca um menos agora. Preste atenção que agora vai dar certo, tá? Menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos vai dar menos. A resposta teria que ser menos, igual essa daqui, ó, menos. Então, o termo B, com certeza, é um termo negativo. Então, B é menor que zero. Então, A negativo, B negativo e C negativo. Todos foram negativos. Marque a resposta correta do nosso exercício. Aqui, ó, letra E. Tudo bem, gente? Letra E. Certeza que você acertou. Bom, vamos para a próxima questão. Qual a parábola abaixo que poderia representar uma função quadrática de discriminante negativo, delta negativo? Tá, quando o delta é negativo, eu falei isso para vocês na explicação, não pega no eixo X, tá? Pensando aqui, ó, direitinho nessa questão, como é o delta aqui nessa letra A? Delta aqui nessa letra A, como ele está falando do delta, vamos basear bem no delta. O delta vai ser o quê? Ó? Vai ter dois valores positivos, dois valores distintos. Então, o delta é maior que zero. E como é o A, professor? O A é maior que zero, né? Por que o A é positivo? Porque a parábola voltada para cima, cavidade voltada para cima. Então, A positivo
e delta também positivo. Então não podemos marcar a letra A, porque ele quer o delta negativo. Vamos para a letra B. A letra B, gente, como é o delta? Aqui, ó, dois valores diferentes. Dois valores diferentes é maior que zero. Toda vez que tiver dois valores diferentes, o delta é maior que zero. E como é o A, professor? Para baixo, então o A é negativo, ó. A menor que zero, tudo bem? Termo A negativo, certinho? Vamos para a letra C. Pega um ponto sozinho aqui, ó. Como é apenas um ponto, o delta é igual a zero, que a gente fala que é raiz dupla, né? Um ponto só, a dupla de raízes iguais, certinho? E o termo A, professor, como a parábola é para cima, o termo A é positivo. Parábola com cavidade voltada para cima. Olha esse daqui, a letra D. Nossa resposta correta, porque não pegou no eixo X. Quando não pega no eixo X, o delta é negativo. Então, ó, delta menor que zero, delta negativo, certinho? Aí, beleza. E agora o termo A? Para cima, o termo A é positivo, ó, com a cavidade voltada para cima. Mas ele pedia só o delta negativo. Eu aproveitei para fazer toda uma explicação nisso daqui. Mas é muito fácil, acredito que vocês já entenderam, né? De boa. Gente, então vamos para a nossa última questão aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, depois eu vou fazer um vídeo só corrigindo os exercícios que eu vou passar para vocês. Beleza? Considere a função, essa função aqui do segundo grau, né? E aí nós vamos trabalhar com ela aqui, ó. Vamos fazer soma e produto. A soma tem que dar 4 aqui, né, gente? Muda o sinal do B, vocês lembram disso, né? E o produto tem que dar o quê? 3. Então vamos pensar aqui, ó. Dois números que somado dá 4 e multiplicado dá 3. 3 e 1, né, gente? 3 mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. Beleza. Vamos ver qual gráfico passa em cima do 3 e do 1, né? Lembra que o termo A é positivo, a parábola tem que ser para cima. Com o termo A positivo aqui, ó, e essa parábola obrigatoriamente tem que ser para cima, só pode ser ou a letra A ou a letra D. A letra D passa em cima do menos 3 e menos 1, tá errado. E a letra A, certinho, ó, 1 e 3. Então a resposta correta, letra A, com certeza que você acertou. Só com essa ideia aqui de soma e produto a gente conseguiu responder essa questão de boa, né? Então beleza, gente. Um abração para vocês, fiquem todos com Deus e feliz dia do estudante, né? Um abração, valeu, tchau.